Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 3, versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Versículo 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado, aleluia, pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas. No início do versículo 2 está assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. Irmãos, a Bíblia, ela é algo maravilhoso, ela se completa. A Bíblia, ela é um conjunto de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E esses 66 livros, eles têm uma harmonia perfeita. E essa harmonia perfeita nos leva à Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa harmonia perfeita nos leva à Trindade Santa e tudo aquilo que Deus tem revelado à sua igreja e que está registrado na palavra. Ter comunhão com o Espírito Santo, porque nós estamos falando sobre comunhão com o Espírito Santo. Não quero que você perca de vista a questão da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós estamos nesses dias, domingo passado e hoje, falando sobre comunhão com o Espírito Santo. Porque a comunhão com o Espírito Santo, conforme diz lá em Coríntios 13, algumas versões de 1 Coríntios 13, 13 e outras 1 Coríntios 13, 14. Então, diz que a graça de Jesus, o amor de Deus, eles são revelados na nossa vida através da comunhão com o Espírito Santo. Então esse tema é um tema maravilhoso e é um tema que tira muitas limitações na vida da igreja. Que tipo de limitação? Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo. Eu não consigo ter comunhão com o Pai e com o Filho se não ter uma koinonia com o Espírito Santo. Ter comunhão com o Espírito Santo significa caminhar com o Espírito Santo no dia a dia, caminhar no dia a dia com o Espírito Santo. Significa ter um relacionamento constante com o Espírito Santo. E relacionamento é conversa. Relacionamento é conversa, é diálogo, é intimidade. Ter coinonia com o Espírito Santo evidencia que somos filhos de Deus. Está registrado em Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso reduz a limitação do povo de Deus em ter mais comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, em entender mais as revelações de Deus para a nossa vida. Nós aprendemos que somente é possível desfrutar da bênção tríplice. A bênção do Pai e do Filho, registrada em 2 Coríntios 13, 14, versão NVI, somente por meio do Espírito Santo. No texto de Efésios 3:2, nós acabamos de ler, fala da dispensação da graça. Dispensação, meus irmãos, tem vários significados. Dentre eles, o que eu mais gosto é a palavra direção. Deus, ele tem uma dispensação, conforme diz Efésios 3:2, para os dias de hoje. E essa dispensação, ou seja, essa direção, Deus tem uma direção
Se nós tirarmos a palavra dispensação, podemos colocar a palavra direção. Deus está no comando. Deus dirige. Deus tem um direcionamento para esta geração. No Antigo Testamento, Deus dirigiu o povo através da lei. Quando alguém desobedecia a lei, caía fulminado. Quando alguém ia contra a lei, a justiça de Deus imperava. Miriam, irmã de Moisés, ela zombou da esposa de Moisés. A esposa de Moisés, segundo os relatos bíblicos, era uma negra. E ela zombou. Na mesma hora, ela ficou com lepra, lei. Deus direcionou o Antigo Testamento, então, debaixo da sua lei, debaixo da sua palavra. Levíticos é um livro de lei, cerimonial. Para tudo tem uma forma de se proceder. Cerimonial, depois da mulher ter, por exemplo, um filho. Tem todo um cerimonial. E era cumprido. Cerimonial para depois da colheita. Todo cerimonial. Levar a parte de Deus, tirar o velho, colocar o novo. A lei, no Antigo Testamento, a dispensação era da lei. No Novo Testamento, meus irmãos, houve uma transição. Deus dirigiu o seu povo através da graça de Jesus. Ainda que muitos pegaram ainda requisitos da lei. Ananias e Safira pegaram. Eles pegaram o resquício da lei. Eles mentiram ao Espírito Santo e caíram fulminados na hora. Fulminados na hora. Mas o Novo Testamento é dirigido então por Deus através da graça de Jesus. Através do amor de Jesus. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Se ninguém te culpou, muito menos eu, disse Jesus àquela pecadora. Vai e não peques mais. Aleluia. Após a morte e ressurreição de Jesus, a dispensação de Deus para a sua igreja tem sido revelada conforme Efésios 3, 2, 5. Muitas pessoas têm dificuldade, meus irmãos, em ter intimidade com o Espírito Santo, porque acha que está agredindo a Jesus, porque acha que está agredindo Deus Pai. Como que eu vou adorar o Espírito Santo? Eu tenho que adorar a Deus. Como que eu vou ter essa intimidade com o Espírito Santo se Ele é o meu melhor amigo, sendo que o meu melhor amigo é Jesus? Então a cabeça dá um nó, meus irmãos. Deu um nó também na época de Calvino. Quase, meus irmãos, que Calvino coloca um homem na fogueira, Serveto, Miguel de Serveto. Calvino, o pai do presbiterianismo. Porque Serveto falou, eu não entendo esse Deus que ele é triuno, ele é três, mas é um, eu não entendo isso. E ali em Genebra, ali as pessoas eram todas protestantes. E Calvino, ele tinha uma autoridade muito grande. Quase que ele coloca o homem na fogueira. Porque as pessoas não entendiam. E até hoje, meus irmãos, é um mistério. Por isso que eu falo que quando a gente entende a comunhão com o Espírito Santo, a gente avança na comunhão com o Pai e com o Filho. Efésios 3, 2 e 5, nós lemos, fala isso. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Versículo 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Não foi manifestado, meus irmãos, no Antigo Testamento, a graça de Deus. A graça de Deus foi manifestada na era cristã, no primeiro século. Como agora tem sido revelada pelo Espírito. Só o Espírito Santo pode revelar a graça de Deus aos filhos e filhas de Deus. Aleluia.
Então nós precisamos buscar o Espírito Santo. Precisamos ter uma intimidade melhor com o Espírito Santo. Eu vou falar algo para vocês agora, um testemunho. Pode ser que para muitos soa como algo normal, algo simples, algo banal, não é? Mas para mim fez a diferença. Esta semana, que dia que foi da semana, Esther? Você lembra o dia da semana? Quarta-feira, é dia de célula. Quarta-feira, a gente estava lá em casa, né? Todo mundo home office. E de repente eu estou na cozinha assim, venho para a sala e ouço um barulho ali, né? Um burbulho. O que é isso? Um passarinho, meus irmãos. Uma calopsita. Ela entrou em casa. Branquinha, é a calopsita albina. E quando a gente está pregando sobre o Espírito Santo, você se lembra quem pairou sobre Jesus quando ele foi batizado? Quem que pairou sobre Jesus? Uma pomba. Que cor que era a pomba? E aí, meus irmãos, ela entrou, né? Ela parou, e é assim, lá em casa é o segundo andar, teoricamente, né? Porque tem altura de 5º andar devido às garagens, né? Que vai subindo, tem 2 garagens depois do 1º andar. E a minha sacada, ela é envidraçada. E a gente deixa a sacada fechada, na maioria das vezes. E estava fechada. Tinha 99 sacadas para ele entrar. 99. E a maioria dessas sacadas são abertas. A de cima do vizinho é aberta, a de baixo é aberta, do lado é aberta. A minha é engraçada. Ele entrou, a Esther fez a recepção. A Esther tem jeito com o animal. Por isso que ela me trata bem. Graças a Deus, oh glória. Fez a boa recepção. E aí, meus irmãos, a calopsita foi entrando assim, ó, daquele jeitinho dela. E a gente deixou. E ela entrou na sala, ela foi na cozinha, ela foi nos quartos, olhou tudo, ficou em cada quarto. Depois ela escolheu um quarto para dormir. Sabe qual quarto? Quarto de hóspede. Olha que coisa interessante. E na hora a palavra comunica com a gente, meus irmãos. Nós temos que ter a nossa casa espiritual preparada para o hóspede. Jesus, ele é o centro da nossa casa. Nós temos que deixar lá um quarto especial para Jesus. Não é no cantinho, não é na sacada, não. Entra, Senhor Jesus, olha toda a casa. A casa é sua, as portas estão abertas, entra, vai, faz o que o Senhor quiser. Aleluia. Por isso então, meus irmãos, isso aí foi revelador para nós, né, para a nossa família, que realmente o Espírito Santo, ele precisa ser buscado, ele precisa ser adorado, ele precisa ser cultuado juntamente com a Trindade Santa. Como nós lemos aqui em Efésios 3, 2 e 5. A dispensação da graça só é revelada mediante o Espírito. Precisamos buscar o Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor em Atos 1,14. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus filhos. E lá em Atos 2:1-2 vai falar o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. As orações que os discípulos e aquelas mulheres estavam fazendo ali em Atos 1,14, estão relacionadas com a promessa do Espírito Santo. Foi quando Jesus então ele foi para os céus e falou: vou enviar o Consolador. E eles então foram para o cenáculo e unânimes, concordemente, ou seja, sem discussão, sem desentendimento, sem questões, sem arestas,
Eles foram concordemente ao cenáculo e todos ali começaram a orar, começaram a se preparar para o que Deus iria fazer, para o que Jesus iria fazer. Jesus havia de enviar o Espírito Santo em pouco tempo, e todos estavam ali reunidos no cenáculo. As orações unânimes eram um preparo para o que o Senhor ia fazer naquele dia. Era um preparo. Meus irmãos, nós queremos que Deus faça grandes coisas nas nossas vidas, e nós estamos preparando? Nós estamos preparando o nosso coração? Nós estamos orando? Nós estamos buscando a Deus? Tendo em vista a caminhada dos discípulos com Jesus, eles sabiam que coisas extraordinárias e poderosas aconteciam se fossem prometidas por Jesus. Jesus, ele prometeu. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo. E os discípulos então, eles tinham experiência de estarem ao lado de Jesus. Eles sabiam que tudo que Jesus falava, Jesus cumpria. Eles sabiam que onde Jesus estava, algo extraordinário acontecia. O coxo andava, o cego via, o leproso era curado. Aleluia! Ele sabia que algo acontecia. Então eles estavam ali, eles foram na mesma hora que Jesus falou, eles foram para o cenáculo e eles sabiam que algo extraordinário iria acontecer. E eles começaram a orar, eles começaram a buscar, eles começaram a falar: Senhor Jesus, nosso coração é uma terra fértil, e que o Senhor lance essa semente, que o Senhor falou que vai enviar o avivamento, o Senhor vai enviar o seu Espírito Santo, nós estamos aqui e nós sabemos que vai ser algo tremendo, porque tudo que o Senhor faz é tremendo. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso ou não é? Nós precisamos então preparar, meus irmãos, preparar a nossa vida, com as orações, com a fé, tirar a lamúria, tirar a reclamação, e preparar, que Deus quer fazer algo maravilhoso, Deus quer fazer algo extraordinário, fora do comum. Unidos, todos estavam ali, eles sabiam, eles tinham convicção que Jesus iria fazer algo revolucionário. Não ouvi nenhum amém. Essa palavra revolucionário, meus irmãos, está relacionada ao Espírito Santo. Vou repetir a fita aqui, ó. Volta, play. Eles sabiam que Jesus iria fazer algo revolucionário. Oh, glória! E fez, e de fato foi revolucionário. Jesus, ele foi assunto aos céus, o Espírito Santo continuou caminhando com os discípulos e fazendo a mesma obra de Jesus, através dos discípulos. Aprendemos com os discípulos que a oração nos torna mais receptivos para as realidades espirituais e sobrenaturais preparadas por Deus. Você quer ter experiência sobrenatural? Você quer ter experiência extraordinária? Começa pela oração, começa pela comunhão, começa pela dedicação, começa pelo preparo do seu coração. Por isso a igreja contemporânea precisa, a nossa igreja, todas as igrejas espalhadas sobre a face da terra, precisa ser unânime, precisa perseverar na comunhão com o Espírito Santo e na oração. Como que nós buscamos o Espírito Santo? Através da oração. Amém? Segundo e último ponto, meus irmãos. Quando oramos, o sobrenatural acontece. Quando oramos, o sobrenatural acontece. Não adianta, meus irmãos, nós temos uma carreira cristã. Nós temos décadas de cristianismo, servindo a Deus. Se nós não decidirmos buscar o Espírito Santo,
ter um relacionamento com o Espírito Santo, nós não vamos entender a obra revolucionária que Deus quer fazer em nossas vidas. Por isso, quando oramos, o sobrenatural acontece. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo. É Ele que está aqui dentro e intercede por nós. Por isso a palavra diz em Oséias 4:6, o meu povo erra por falta de conhecimento. Conhecimento, meus irmãos. Conhecimento de buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é consolador. O Espírito Santo, Ele é paráclito. Paráclito significa ajudador. Aquele que caminha, aquele que guia, aquele que ensina, aquele que consola. Por isso, muitas vezes, meus irmãos, nós sofremos e nós erramos. Oséias 4:6, o meu povo erra por falta de conhecimento. A falta de conhecimento da pessoa, do Espírito Santo, tem limitado e muito a igreja contemporânea de participar da natureza divina de Jesus. A Bíblia diz que nós somos partícipes, nós somos participantes da natureza divina de Cristo, mas somente através do Espírito Santo. Por isso a comunhão com o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, para nós avançarmos e vermos coisas extraordinárias, sobrenaturais, que Jesus prometeu à sua igreja, nós precisamos buscar o Espírito Santo. Não podemos ser ignorantes quanto ao Espírito Santo. Aleluia. Efésios 6,18 diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica, todos os santos. Efésios 6,18, com toda oração e súplica no Espírito. Eu não sei se só eu tenho essa percepção, mas parece que a gente não dá muita importância ao Espírito Santo. Tem uma canção, quem cantava era o Renascer, quem canta é o Renascer, e ela foi alvo de muitas críticas, porque ela dizia o seguinte: Espírito, eu amo a tua voz, eu amo a maneira. E as pessoas começavam a discutir, como pode ser assim, você adorar, você amar o Espírito Santo? Meus irmãos, a igreja contemporânea precisa se abrir para o Espírito Santo. Jesus, Ele não fica com ciúmes do Espírito Santo. Deus não fica com ciúmes de Jesus. Porque os três são um. Os três são um. Eu não sei se só eu tenho essa percepção, mas quantos de vocês conversam em voz... Não é para erguer a mão não, só para pensar. Quantos de vocês conversam com o Espírito Santo em voz audível? Só para pensar. Quantos de vocês, quando fala uma fala atravessada, pergunta para o Espírito Santo, Espírito Santo, foi certo ou errado o que eu fiz? Irmãos, não dá para a gente querer ter razão com o Espírito Santo. Não, Espírito Santo, mas você viu. Eu estava no meu direito, na minha razão. O Espírito Santo só vai fazer assim, ó. Você lembra de Jesus? Você lembra de Estevão? Estevão é um tipo de Jesus, né? Jesus sendo crucificado, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estevão sendo apedrejado, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então eu creio, irmãos, que a gente precisa sim ter essa amizade com o Espírito Santo, que a nossa fé vai potencializar e nós vamos experimentar o sobrenatural e o extraordinário de Deus em nossas vidas. Um grande servo de Deus disse no início da década de 70, compreender o sopro de Deus e o Espírito Santo foi para mim como descobrir
um tesouro escondido. Agora, eu não vou falar o nome dele não, mas esse servo, um cara tão, sabe, reconhecido, porque a gente não tem que endeusar a pessoa. As pessoas vão começar a endeusar, né? Algumas pessoas a gente fala, outras não, né? Porque você está vivo ainda. Então, gente, cara experimentado, uma igreja de milhares de pessoas. Aí, de repente, num dia ele fala, olha, descobrir o sopro, o Espírito Santo de Deus, descobrir isso para mim, foi descobrir um tesouro escondido. O Espírito Santo muitas vezes tem sido esse tesouro escondido na nossa fé. Tem sido esse tesouro escondido no cristianismo. Porque através do Espírito Santo, meus irmãos, nós estamos aptos a recebermos as promessas de Jesus. Jesus prometeu que iria enviar o Espírito Santo. Os apóstolos acreditaram piamente, com toda a fé, e foram correndo para o cenáculo e começaram a orar, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E quando chegou lá em Atos 2, meus irmãos, ele veio com fogo, com trovão, com raio, com línguas, com sinais, com maravilhas, com coisas extraordinárias. E o mesmo acontece hoje. Quando nós nos abrimos para ter essa intimidade, essa comunhão com o Espírito Santo, igreja, nós estamos preparados para receber as promessas de Jesus. E quando Jesus promete, Ele cumpre. Porque quando Jesus fala, eu vou fazer tal coisa, essa coisa ela é extraordinária. Como por exemplo, lá em 1 João 2:25, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Desculpa, irmãos, João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus, Ele prometeu. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele veio para dar vida. Então nós temos que receber essa vida. Em 1 João, agora sim, 2:25. Esta é a promessa que Ele nos fez, vida eterna. Outra promessa tremenda em Lucas 11:13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Nós precisamos, igreja, precisamos desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai quebrar as nossas pernas. Ele vai tirar as nossas resistências. Ele vai fazer de nós, sabe, Ele vai nos lapidar. Conforme diz lá em Êxodo 15:26, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. É promessa de Deus. Outra promessa, lá em Filipenses 4:19, que nós podemos tomar posse somente pelo Espírito Santo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Poucas pessoas receberam. O pastor fez assim, ó. Você entendeu ou não? Não? Vou ler de novo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que Deus continue nos ensinando e revelando a sua poderosa palavra às nossas vidas, pois para vivermos o sobrenatural de Deus, bem como as suas promessas, é imprescindível. Eu gosto tanto dessa palavra, meus irmãos, quando eu aprendi eu não parei de falar. É imprescindível ter koinonia com o Espírito Santo. Atualmente vivemos a dispensação da graça de Deus, através de Jesus. E essa dispensação só pode ser revelada pelo Espírito Santo, conforme diz Efésios 3, 2 e 5.
Que Deus os abençoe. Amém?